Oi, pessoal, boa tarde. Bom, primeiramente queria agradecer a Sakuras, né, por ter me disponibilizado esse espaço. Hoje eu faço parte do departamento Astra, né? Me chamo Larissa, tenho 27 anos, estou dentro da comunidade de esportes desde que o LoL basicamente se iniciou aqui no Brasil, né? Eu comecei um pouquinho antes, do servidor ser de fato lançado aqui, mas desde então soube que existia esse mundo competitivo e fui me apaixonando cada vez mais. Depois acabei entrando na psicologia, né? Hoje eu ainda sou estudante de psicologia e para mim ter essa possibilidade de aliar esses dois mundos para mim é um sonho, assim, é aliar as duas coisas que eu mais amo na vida, assim, é, que é a psicologia e jogos, né, de uma forma geral, assim, é um sonho poder aliar isso, então, obrigada, Sakuras, também por ter disponibilizado esse espaço para eu inaugurar aqui o Sakuras Monarca, né, que é esse projeto que a gente vai ter aí mensalmente algumas palestras, né, alguns workshops aí de temáticas diversas, e é uma honra para mim poder inaugurar esse novo projeto, então vamos lá. Bom, eu vou falar sobre ansiedade e alta performance, de uma forma que eu acho que é bem diferente do que costuma se falar da ansiedade. Vocês vão perceber ao longo do que eu for mostrando para vocês que tem um enviesamento aí muito voltado para a alimentação, e que é uma outra temática que eu gosto muito, e para demonstrar principalmente qual é a importância, né, a tamanha da importância daquilo que a gente consome, de uma forma nutricional, né, e o quanto isso impacta tanto na nossa saúde mental quanto na performance, tá? Então, o que a gente vai falar, né? Dessas questões de, principalmente voltado aí para esse campeonato que a gente vai ter agora e outros tantos que estão acontecendo, principalmente agora no meio, né, feminino, de tensão pré-campeonato, né, de ansiedade, de estresse, as preocupações em relação a qual vai ser a performance, durante os jogos, né? Quais são os resultados, que às vezes o nervosismo acaba atrapalhando. Então, quais estratégias, né, que a gente pode utilizar para garantir esse melhor desempenho, a importância da alimentação, como eu falei, e ali mais para o final a gente vai aprender aí algumas técnicas, alguns exercícios importantes para a gente aprender a fazer eu diria uma gestão da ansiedade, né? Aprender a manejar ela de uma forma mais saudável, né? Então vamos lá. O que é a ansiedade? Né? Eu acho que antes de mais nada é importante a gente diferenciar a ansiedade do nervosismo, de uma crise de ansiedade e do transtorno de ansiedade, né? Que é quando a gente está falando de nervosismo, que às vezes cai nesse senso comum de falar, eu sou um ansioso, né? Ser ansioso e estar ansioso são duas coisas diferentes, né? Então a gente também tem que não queria problematizar, né, falar que estar ansioso, mas para a gente ter ter um conhecimento de conseguir distinguir uma coisa da outra, né? Porque muitas vezes é muito pontual aquele momento em que a gente está mais ansioso, né, está mais nervoso, de uma crise de ansiedade e de alguém que possui um transtorno de ansiedade, né? A gente só consegue diagnosticar o transtorno de ansiedade enquanto patologia, a gente só consegue caracterizar que é um transtorno de fato se isso ocorre em uma alta frequência e se isso compromete o funcionamento daquele indivíduo na sua rotina, né, nos seus afazeres, né? Todo mundo em algum momento vai passar por um momento que te deixa ansioso, que te deixa nervoso. A gente fala até dentro da psicologia que todo mundo algum dia vai ter algum transtorno,
né? Faz parte do nosso mecanismo de defesa, faz parte do funcionamento do nosso cérebro de preservação, né? Então, em algum momento, todo mundo vai passar por algum tipo de transtorno mental, né? E aí, então, né, a ansiedade, ele é esse estado emocional que é desagradável, né? Que segue por um desconforto e que geralmente vem relacionado a um evento futuro que gera, às vezes, insegurança, né? Gera, às vezes, uma certa angústia, né? Fica ali bem... essa sensação desagradável mesmo, e que muitas vezes, né, ele é desproporcional ao que realmente está acontecendo, né? Às vezes, dependendo da intensidade, fica algo tão exacerbado, tão intenso, que fica desproporcional ao que realmente está acontecendo, né? A essa ameaça real. Então, quais são os sintomas normalmente aí de uma ansiedade? Esse sentimento de angústia, nervosismo, uma preocupação constante, né? Não conseguir parar de pensar naquilo. Irritabilidade, dificuldade de concentração, insônia, sudorese, tonturas. Isso aparece muito também, né? São sintomas desde um momento pontual em que você esteja mais nervoso, mais ansioso, até as crises, né, os ataques de ansiedade que se dão, e que não necessariamente porque você teve um ataque de ansiedade significa que você tem um transtorno de ansiedade, né? Como eu falei lá atrás, isso, para se caracterizar como um transtorno, isso tem que ser num grau, numa intensidade, uma frequência que realmente seja alta. Eu coloquei a taquicardia, a hiperventilação e o formigamento em observação, porque não é que não acontece, né, quando a gente está falando de um quadro de ansiedade, mas é mais comum no transtorno de pânico, que tem uma sutil aí diferença entre transtorno de ansiedade e transtorno de pânico. Ele acontece também na ansiedade, mas é mais comum de acontecer nos transtornos de pânico, tá? E aí, então, aqui a gente começa a gente deu uma carinha, né, para o que é ansiedade, quais são os sintomas, e agora como que... Quais são as outras coisas do nosso corpo que podem influenciar essa ansiedade? A gente tem um mecanismo no nosso corpo que chama eixo intestino-cérebro, que é basicamente a ligação do nosso intestino com o cérebro. Assim como outros tantos órgãos que a gente tem, mas o intestino ele é considerado o segundo cérebro, porque na região do intestino tem muitos neurotransmissores, que são o que leva as mensagens para o cérebro. E por conta dessa alta quantidade de neurotransmissores no intestino, existe uma ligação muito forte daquilo que, então, passa pelo nosso intestino e como isso... E quais são as mensagens que ele vai enviar para o nosso cérebro. Então, por exemplo, eu sempre gosto de falar da expressão enfesado, né, que a gente usa. O enfesado nada mais é do que você estar atolado de fezes, literalmente, e o quanto isso impacta o seu humor, né? E por que isso acontece, né? Você acha que, né? Eu vou falar por mim, pelo menos as pessoas que eu conheço gostam, né, de fazer cocô mesmo, porque depois você tem uma sensação de alívio. Às vezes você tá mal-humorado, você tá enfesado porque você não foi ao banheiro. Quando você vai, dá um alívio, você melhora o seu humor, né? Por que isso acontece? O intestino ele é responsável por 80% da produção de serotonina, que é um hormônio que diz respeito a várias funções, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas entre elas a regulação do humor, né? E também a liberação de GABA, que de uma forma bem sucinta é um hormônio que é liberado para relaxamento, para bem-estar, para desestresse.
e para regular, diminuir, né, a ansiedade. A serotonina também, ela faz parte disso, tanto que remédios, né, antidepressivos, ansiolíticos, contém, né, uma grande carga de serotonina que é produzida por aquele medicamento. Então, são 2 hormônios que são muito importantes pro desestresse do nosso cérebro, pro nosso bem-estar mental. Por isso que a alimentação, vocês vão ver que ela é muito importante quando a gente está falando de saúde mental. Então, pensando que o intestino ele é 80%, 80% é muita coisa, responsável por pela produção desses hormônios, isso deveria ser olhado com mais atenção, certo? Então, o que passa pelo nosso intestino é muito importante. E aí, o que acontece no nosso intestino? A gente tem algo que chama microbiota intestinal, mais conhecido como a flora intestinal, que é composta por colônias de micro-organismos, microbactérias. E o desequilíbrio dessa flora intestinal causa disbiose intestinal, que influencia muito, né, como eu havia dito, em transtornos de saúde mental, principalmente aí ansiedade e depressão, mais outras tantas. Uma imunidade mais precária, né, mais empobrecida, e os processos cognitivos que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente o que são exatamente. Existem, inclusive, estudos, e claro, isso varia de caso para caso, mas existem estudos de tratamento de ansiedade e depressão apenas pela alimentação. Sim, tem casos que precisa da medicamentação? Sim. Medicamentação é muito importante. Sempre, não, varia de caso para caso. E, né, estudos, né, científicos já provam que a alimentação ela impacta muito, principalmente por conta desse eixo intestino-cérebro, tá? Aqui nós temos uma microbiota triste, né? E o que pode causar essa desbiose, né? O que pode causar esse mal-estar para a nossa flora intestinal? A alimentação é um dos maiores pontos, né? Sedentarismo, álcool em excesso, a idade com o tempo vai comprometendo, né, todos os nossos funcionamentos, então isso também tem que ter uma atenção maior ao longo do nosso envelhecimento. Um sono de má qualidade, estresse e fadiga. Infecção de repetição, aqui a gente está falando de cistite, infecção urinária, né? Pessoas que têm infecções com uma alta repetição costuma ser relacionado também a uma desbiose. É um dos quadros que tem que se investigar, né, quando vai lidar com esse tipo de recorrência, né, que acontece na vida das pessoas. O fumo e antibióticos e outros medicamentos no geral. Antibiótico destrói, é importante, sim, mas a gente, se for entrar na pauta da indústria farmacêutica, a gente sabe que os medicamentos, às vezes, eles são indicados de uma forma irresponsável. E que, se a gente tiver um cuidado com a nossa alimentação, a gente consegue preservar a nossa saúde com uma força maior, né? Então, a gente, aqui nesse quadro, a gente consegue ver que várias coisas, elas costumam se atrelar umas às outras, né? Então, se a gente pensa numa qualidade de sono ruim, a gente acorda estressado no outro dia, né? A gente não acorda de bom humor. Ou se a gente tem uma má alimentação, normalmente a gente sente muito cansaço, muita fadiga. O sedentarismo também está aliado à fadiga. Né? Enfim, então várias coisas elas se conectam, né? Principalmente quando a gente está falando de saúde. Por isso que é bem importante a gente também ter um conhecimento maior sobre a saúde integrativa. E por isso que eu gosto de falar da ansiedade por esse viés, tá?
E aí, como então que eu faço a minha microbiota feliz, né? Basicamente, a gente tem que alimentar essas bactérias com bons nutrientes, né? Então, existem alimentos prebióticos, existem as fibras e os probióticos. Os probióticos, eles já existem ali na nossa flora intestinal, mas a gente precisa nutri-los, né? Então, como que a gente faz isso? Legumes, verduras, frutas, cereais integrais, leguminosas, né? Feijão, lentilha, grão de bico. E eu ressalto uma atenção aqui para os leites fermentados, porque o kefir é normalmente usado, né, aquela bactéria que usa para fermentar, né, dá para fazer queijo vegetal, leite vegetal, dá para fazer várias coisas, iogurte, né? É o que a gente também usava quando era criança para fazer Yakult, aqueles iogurtes, né, na escolinha que a gente proliferava aquelas bactérias para fermentar alguma coisa. E que aqui eu ressalto que tem uma questão importante que para quem tem muitas infecções recorrentes, é importante que tome cuidado com leites fermentados, né? Ou qualquer probiótico, porque existe algo chamado síndrome fúngica, que basicamente é um desequilíbrio que as pessoas têm, que quando consome probióticos, né, ou prebióticos, aumenta não só as bactérias, mas também os fungos, e que aí isso pode desencadear uma desbiose gigantesca que cause mais mal para o organismo do que cause algo bom, tá? Então, por favor, não saiam tomando iogurte, kefir, kombucha, todos esses alimentos prebióticos que, sem investigar se tá tudo bem mesmo para você tomar ou comer, né, consumir esse tipo de alimento. Por isso que eu recomendo muito, vão ao nutricionista, porque nutricionista não é sobre dieta, né, é sobre saúde, aquilo que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, e cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo, então, né, temos que tomar cuidado com o que a gente coloca para dentro do corpo. Um outro aspecto é que a gente entende, claro, que durante momentos ansiosos, né, se a gente está falando aqui mais focado para campeonato, mas de uma maneira geral tem várias situações, né, na nossa vida que causam essa ansiedade, que a gente sabe que às vezes a gente desconta em comida, né, aquela fome emocional. E que a gente vai tentar preencher aquele desequilíbrio com um alimento que normalmente a gente gosta e que nunca é uma banana, nunca é um brócolis, nunca é uma alface, né? Normalmente a gente vai para um chocolate, pizza, hambúrguer, e tem problema? Nenhum. Né? Eu não gosto de endemonizar nenhum tipo de alimento, né? Tem gente que chama dia do lixo, eu particularmente odeio esse termo porque comida não é lixo. Ela pode ser mais nutritiva, menos nutritiva, mas lixo jamais. Mas aí qual que é a questão? A questão é que quando a gente consome um alimento de baixa nutrição, principalmente por a gente estar falando na maioria das vezes a gente está falando de um carboidrato simples que vai virar açúcar instantaneamente no nosso sangue, a gente cria um vício de toda vez que a gente se sentir indisposto ou quando a gente estiver nervoso ou, né, em momentos em que a nossa saúde mental não estiver bem, a gente vai atrelar isso a recorrer a uma recompensa momentânea, né? É instantânea, mas ela é momentânea e ela passa. E você pode criar aí um condicionamento para o seu cérebro aprender que, então, tomar ou vou comer alguma coisa que eu goste, vai me fazer bem na hora, depois passa e fica esse ciclo. O problema é que
esses alimentos que não têm, que são menos nutritivos, eles trazem essa satisfação na hora, mas a gente não pensa nas consequências depois, né? Se a gente toda vez busca, recorre, né, a esses alimentos para a gente lidar com essa ansiedade, né, ou com alguma questão que está acontecendo ali na hora de um desequilíbrio emocional, a gente começa a ter uma alimentação que ela é inflamatória. E uma alimentação inflamatória, ela compromete todos esses funcionamentos, desde processos cognitivos, da microbiota que vai entrar em desbiose, do mau funcionamento do nosso corpo, porque ele fica um corpo inflamado, né? Se a gente consome muito diariamente esses tipos de alimentos, e que vai impactar diretamente na nossa saúde, tá? Principalmente quando a gente está falando de imunidade e da saúde mental. Então, é complicado porque a gente tem o hábito de só pensar na consequência do que a gente pode ver agora, né? Mas naquilo que a gente não vê, ou aquilo que tem um impacto a longo prazo, a gente costuma dar uma ignorada e não se importar muito. Mas por isso que, né, eu trago aqui a alimentação como algo que é a longo prazo para o resto da nossa vida, para nossa saúde física, mental, né, para preservar mesmo o nosso corpo, porque a gente não tende a pensar no envelhecimento, mas ele chega para todos, tá, gente? E muitas vezes a gente costuma pagar o preço na juventude. Então, resumo, né, uma microbiota feliz igual um cérebro feliz. Façam a microbiota de vocês feliz. E o que são os processos cognitivos, né, que eu falei lá atrás? Como a microbiota, né, ela é um dos, né, funcionamentos aí que afetam os processos cognitivos, tem muitos outros, né, mas focando aí na questão da alimentação, ela vai ter um impacto não só na nossa saúde mental, né, essa alimentação, né, a nossa microbiota funcionando direitinho, como também nesses processos cognitivos que são muito importantes para quem vai competir. Né? A gente está falando de processos esses que são, né, percepção, atenção e pensamento, memória, linguagem. Quando a gente está falando de percepção, né, os aspectos sensoriais, né, então a visão, a audição, né, até o tátil que a gente usa, né, quando está clicando, quando está com os dedos no teclado, o processo, né, a rapidez, a agilidade de fazer esses movimentos, o seu reflexo visual, né, na hora de você fazer um strafe, fazer a abertura de um bombe, a audição, de você escutar os passos no jogo, de você, inclusive, escutar as pessoas do seu time. Então, é um dos pontos que acho que é mais importante aí destacar quando a gente está falando de processos cognitivos. E aí outros, né? Processar todos os tipos de imagem, né? O nosso cérebro, quando ele olha para tela, né, ele está processando muitas informações ao mesmo tempo, né? Então, conseguir identificar o que são essas imagens, né, os sons, esses estímulos que estão ali o tempo todo acontecendo e que a gente precisa que esse mecanismo esteja funcionando bem para que a gente tenha consciência daquilo que está acontecendo. A memória, né, que é essa capacidade de interpretar e armazenar informações, e não só de armazenar, mas de resgatar informações, né? Então, por exemplo, um treino que foi feito, né, lembrar de uma tática para aplicar naquele mapa, naquela rodada, né, é importante que o funcionamento dessa memória também esteja funcional. E a linguagem, que é essa forma de se expressar mesmo, o modo verbal, a comunicação, né, uma fala compreensiva, né, o nosso mecanismo de comunicação mesmo. E aí, atrelado a isso tudo, a gente também vai falar um pouquinho do sono e o quanto isso pode afetar, que vai costurando, né? O quanto isso vai afetar
os seus processos cognitivos, vai afetar a sua microbiota, que vai afetar a sua ansiedade. O sono, ele é eu diria que ele é o melhor presente que a gente tem. Não só porque dormir é gostoso, né? Mas porque o sono, durante o período, né, que a gente está dormindo, o nosso. A gente tem o termo que chama do sono reparador, né? Que é o momento em que o nosso cérebro, então, vai desligar todas as funções que não são importantes naquele momento e vai fazer toda uma reparação do que está ali dentro do seu organismo, né, do que precisa repor, do que precisa, para onde vai direcionar, né, alguns neurotransmissores, para onde que vai toda a movimentação do nosso corpo para que quando a gente acorde, ok, pronto para começar um novo dia. Então, existem 2 hormônios importantes para o sono. De novo, a serotonina e o triptofano. O triptofano, ele é um hormônio que produz essa serotonina. E o triptofano, ele também se dá pelos alimentos, tá? Então, como eu disse, né, a serotonina, ela possui várias funções, né? Dentre elas a regulação do humor, que eu tinha falado lá atrás, o apetite, a função sexual, ele é um dos precursores da melatonina e tem, entre outras funções. E a melatonina, ela é o hormônio do sono, né? Então, para vocês verem como as coisas são muito interligadas, né? Então, o alimento vai ajudar a produzir essa serotonina, que vai envolver várias funções do nosso cérebro e que ainda é importante para o nosso momento de descanso, né? Para produzir essa melatonina, tem gente que tem uma dificuldade de produzir melatonina, então às vezes toma melatonina para ter um sono melhor, não só casos de insônia, não necessariamente você precisa ter insônia para isso, e muitas vezes a gente tem sono, porque fica cansado, normal, mas não tem uma qualidade de sono boa, né? O que significa que se você não tem uma boa qualidade de sono, o sono reparador ele não acontece de maneira eficiente, né? Então muitas vezes acorda, parece que dormiu 2 horas, né, acorda sem disposição, sem energia, demora muito tempo para acordar, né? Fica aquele corpo preguiçoso, só acorda se tomar algum estimulante, né? Normalmente as pessoas recorrem à cafeína. Então, existem vários fatores para alguém precisar tomar melatonina, né? E de novo, nutricionista, endócrino, ortomolecular, são médicos que conseguem aí investigar tudo isso, tá? E aí tem estudos, né? Os estudos mais comuns sobre o triptofano e a serotonina, né? Os dois interligados. Existem esses estudos que estão atrelados à fadiga e à melhora de performance de atletas. Então aqui a gente está de novo falando de algo que é muito importante para quem compete. E aí a gente está falando de atletas de forma geral, tá? Porque a gente está falando de cérebro, né? Que vai comandar esse corpo, né? A gente não está falando nem de aspecto físico, né? Então, atletas de qualquer modalidade. O que impacta uma má qualidade de sono, né? Irritabilidade, fadiga, déficit de concentração, afeta a atenção e a memória, uma baixa produtividade, tensão, dor de cabeça. Então, o sono, ele é importante para o nosso funcionamento ali no dia a dia, mas foi o que eu falei, se a gente não tem uma boa qualidade de sono, isso é o que a gente chama, né, do snowball, né? Vai ficando cada vez maior essa bola de neve até que a gente possa ter aí um grande estresse, né? Às vezes um surto, às vezes um burnout, às vezes alguma coisa que, assim, descarrega, né, o nosso cérebro de uma forma que pode ser muito danoso. Então, mais uma vez aí, o quanto a alimentação também pode impactar nisso e o quanto a gente tem que tomar esse cuidado integrativo. Como que a gente pode ter, então, um sono bom? A gente, como eu falei, né?
Cafeína é muito recorrido pelas pessoas, né? E não tem problema tomar café. Depende também da quantidade que você toma café. Mas o recomendado aí é não ingerir nenhum tipo de estimulante após as 3 horas da tarde. Existe o nosso ciclo circadiano, que é o relógio biológico, né? Mas comumente falando, em que ele tem o seu funcionamento ideal e que nesse período da tarde, principalmente depois do almoço, é muito normal a gente sentir mais cansaço, porque o nosso sistema está digerindo toda aquela comida, está direcionando todo o foco do cérebro para aquele estômago, né, para processar esse alimento. Então é comum a gente ficar mais cansado depois do almoço, mas depois a gente dá um upzinho e tal, fica tudo bem. É importante não consumir depois desse horário, porque nesse momento o nosso existe o cortisol, né? E a melatonina, o GABA, né? Que é aquele hormônio que eu falei lá no comecinho, que eles vão começando a ser soltos no nosso organismo ao longo do dia. Então, nesse momento, após as 3, está equilibrado, né? Ele está ali neutro. O nosso cortisol, depois, né, conforme vai ficando mais tarde, ele começa a descer e a melatonina, o GABA, todos os hormônios relacionados ao sono começam a subir o pico. Se você toma qualquer estimulante dentro desse horário em que ele está estável, você vai desregular o seu sono. Não significa que você não vai conseguir dormir. Pode ser que você consiga dormir no mesmo horário comum que você durma todas as noites. Mas a sua qualidade do sono, você não vai saber disso. Mas a qualidade do seu sono, seu cérebro ali, ele vai saber. E isso vai comprometer alguns mecanismos do sono reparador. Como eu disse, tem coisas que a gente não vê, né? Que a gente nem sabe que está acontecendo ali, mas está. E que interfere, a gente sabendo ou não, vai interferir. Então, cuidado com essa ingestão após esse horário. Controle de ingestão de líquidos à noite é mais por quem costuma tomar bastante água à noite, né, antes de dormir, que vai levantar bastante durante a madrugada, né, ou que vai ficar com aquele líquido no estômago também segurando, né, depois fica ali preso na bexiga, né, e etc. Então, tentem tomar, né, bastante líquido durante o dia, assim, evitando esse acúmulo de ingestão à noite. Evitar de usar o celular ao se deitar, que é muito comum a gente fazer, né, ficar horas ali no celular esperando o sono vir. Tentar aproximadamente aí 30 minutos antes de dormir se desligar de luzes estimulantes de eletrônicos, né, monitor, TV, celular, porque isso atrapalha o nosso sono reparador. Só se deitar quando você for realmente dormir, né? Muitas vezes, é claro, em momentos de ansiedade, sei lá, um dia antes do campeonato, o que eu mais quero é dormir e ficar bem para o dia seguinte, mas deita e não consegue, né? Claro, tem situações e situações, né? Mas isso é mais para aquilo de deitar e ficar mexendo em alguma coisa no celular. O seu corpo, o seu cérebro, ele vai entender que se você está deitado, ele está pronto para desligar alguns funcionamentos. E se você fica estimulando ele, vai dar uma pane no sistema ali. Então, também interfere nesse sono reparador. E, claro, tentar dormir pelo menos 7 horas. Isso não é lei, tem gente que fica bem dormindo 6, tem gente que prefere 8, mas uma média aí, né, de 7 horas. E o que a gente pode ingerir, então, para produzir esse triptofano, né, ajudar a estimulação aí do triptofano que produz a serotonina. Leite de vaca ou amêndoas, né, leites vegetais, principalmente os que vêm das oleaginosas, né, que são as castanhas. Carnes magras, de preferência branca. As oleaginosas, leguminosas, como eu falei, né, grão de bico, arroz não, perdão, feijão e lentilha, e cereais no geral, né, aveia,
arroz integral, né? Enfim, fontes cereais. E aí aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Semente de abóbora é bom, abacate, kiwi e cereja são 2 alimentos, a cereja mesmo, tá? Não me venham com aquele chuchu com corante horrível para a saúde, que muita gente gosta, ok, mas eu tô falando da cereja, a fruta mesmo, tá? Kiwi e cereja são alimentos que têm um altíssimo índice de triptofano. Então, se você está em uma semana que você está mais ansioso, que está tendo mais dificuldade para dormir, come ali um kiwizinho antes de dormir, uma cerejinha, come uma banana, né? Alimentos que ajudem a estimular, tá? A produzir o triptofano, que vai produzir serotonina e que vai ajudar a produzir a melatonina. Folhas verde escuro, né? Castanha de caju, carboidratos complexos, né? Que são os, sei lá, batata doce, arroz integral, né? Tem vários tipos de carboidratos complexos, depois vocês podem dar uma pesquisada. Chocolate amargo é um alimento antioxidante e anti-inflamatório. Então, para quem acha que comer bem, comer saudável, alimentar o nosso cérebro de uma forma saudável, só tem legumes, né, verduras, que é o que normalmente a gente não gosta de consumir, tem muitas coisas gostosas e boas para a gente alimentar o nosso cérebro de uma boa alimentação. Então, chocolate amargo, de preferência a partir de 60% cacau, tá? Bom, agora eu vou dar só uma pausa para eu beber água, porque eu falei muito. Exato, não é para comer uma barra de chocolate, né, gente? Calma aí. Nada em excesso é bom, tá? Vamos manter isso todo mundo de acordo, tá? Bom, agora a gente vai para a parte das técnicas da ansiedade. Eu acho que é importante eu dizer aqui que a gente olhe para essas técnicas de uma forma em que a gente vai, entre aspas, ensinar o nosso cérebro a reagir melhor durante um momento pontual de ansiedade, um ataque de ansiedade, né? Sem querer olhar de uma forma simplificada ou de diminuir a seriedade de uma crise, mas que a gente olhe para essas técnicas como a gente reverter a reação automática que a gente tem normalmente quando tem uma crise, tá? Então, se vocês quiserem fazer, tá, durante conforme eu for falando, fiquem à vontade, tá? Então, a primeira técnica é uma técnica das 10 velas, né? Que ela faz uma alteração do estado emocional. Então, sempre quando vocês forem fazer essas técnicas, eu acho importante estar num lugar silencioso, um lugar calmo, ensinar também as pessoas que convivem com vocês para que elas possam auxiliar, né, nesses momentos, porque às vezes fica difícil pensar, né? Os pensamentos às vezes ficam muito nebulosos, né? Fica aquela mente mais confusa, agitada. Então, ter alguém que também conhece essas técnicas também é muito bom para acompanhar você, né, ali no momento ali de emergência, tá? Então, vamos lá. Pode ser feito de olhos abertos ou fechados. Eu gosto mais de fazer com olho fechado, porque eu acho que dá para estimular um pouco mais o visual da imaginação, né? Então, imagina essas 10 velas na sua frente, né? Se você precisar de 20 velas, use 20 velas. Se precisar de 30 velas, use 30 velas. É irrelevante aqui, mas, né, o padrão da técnica são as 10 velas. E aí você vai tentar assoprar essas velas devagar, na mesma velocidade cada uma. Né? Então você vai inspirar e expirar como se você fosse apagar essa vela, né? Então,
sopra na direção dessa chama e vai fazendo isso vela a vela, até a hora que você perceber que tá mais tranquilo, né? Se precisar usar mais de uma técnica, usa mais de uma técnica. Não tem restrição de técnica, tá? Pode usar quantas for necessário, às vezes uma funciona mais do que a outra, então vai identificando o que funciona para você, tá? E vai pagando vela por vela até você se sentir mais calmo, mais relaxado, até mudar esse estado emocional que estava mais exacerbado. A próxima técnica é uma técnica que eu particularmente uso e gosto muito, também de regulação, né, do emocional ali, que ela é uma técnica que você usa o corpo, né? Então ele já traz uma consciência ali para o presente, para o que está acontecendo ali na hora, ajuda a reduzir essa respiração, né? Que às vezes está ali numa hiperventilação. Ele estimula os dois lados do cérebro, então, né, isso ajuda também o cérebro a entender que você está num estado que precisa de atenção dele para aquilo que está acontecendo ali, né? Então ele vai desligar algumas funções que não estão sendo necessárias ali naquele momento, o que ajuda a relaxar o corpo, né? E aí diminuir essa frequência sanguínea. Então, o movimento é basicamente fazer assim, né? Com as mãos, uma borboleta mesmo. Você vai colocar na altura do peito, né? E bater um lado de cada vez, bem devagar, batendo assim nessa frequência alternada, tentar respeitar o mesmo tempo, né, de batida para o outro. Bate leve, tá? Não precisa se dar um tapão no peito. Vai fazendo esse movimento até, de novo, você sentir o relaxamento, sentir que tá mais controlado, né? Se precisar fazer deitado, faz deitado. Se quiser fazer sentado, faz sentado, tá? Não importa. O que importa mesmo é o movimento dessa alternância batendo no peito, tá? Aqui é uma técnica de interrupção e distração de pensamentos negativos, pensamentos ruminosos, né? Às vezes numa situação ali ansiosa, a gente começa a automaticamente ter aqueles pensamentos intrusos mesmo, que aquela vozinha, né, da cabeça que quer te deixar para baixo, que quer te desmotivar, que vem, né, as inseguranças, que vem toda pensamentos que a gente desagradáveis, né, que a gente não queria que eles estivessem ali, mas eles estão tendo uma força naquele momento. Então, algumas técnicas, tá? Enfoque num objeto que está ao seu redor, né? Então, eu tenho um livro aqui, eu vou olhar para esse livro e vou falar, né? Ele é pequeno, ele é azul, ele tem bastante páginas, então ele é um livro grosso. As letras são pequenas, tem algumas partes que tem umas letras grandes, as páginas são amareladas. Descreva esse objeto da forma mais detalhada possível. Se precisar, vai para outro objeto, vai descrevendo aquilo que você está ao alcance da sua visão ali na hora. A percepção sensorial de utilizar a visão, a audição, o paladar, né, o tato e o olfato de coisas que estão ao seu redor. Então, o que você está conseguindo ver no seu campo visual? Né? Eu estou vendo um ventilador, estou vendo meu computador, estou vendo minhas canetas, estou vendo meu teclado, minha garrafa de água. O que eu estou ouvindo? Eu estou... Né, às vezes, quando a gente está no meio de uma crise, é difícil, né, ter essa percepção. Então, quando a gente tenta forçar o nosso cérebro a direcionar para isso, vai trazendo a gente para o momento presente, né, também. Então, o que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo os carros, estou ouvindo os pássaros, não estou ouvindo nada, né? O que eu estou escutando que está ao meu redor? Paladar, se você está sentindo algum gosto específico, se não está. O tato, né, de tocar nas coisas, então toca mesmo, né? Estou tocando uma madeira, estou tocando um celular, estou tocando um plástico, estou tocando uma garrafa de inox. E o olfato, né? Se você consegue sentir algum cheiro ao seu redor.
Exercícios mentais. Isso tudo são técnicas que, às vezes, algumas partes delas exigem prática. Nem sempre no momento ali de angústia grande a gente vai conseguir fazer uma contagem regressiva, né, de, sei lá, 100 números, né? Então, são técnicas que às vezes a gente vai ter que tentar ali na hora, né? Se não der, ok, parte para a próxima, mas também como forma de distração, né, desses pensamentos ruminosos, contagem regressiva, objetos que iniciam com uma só letra, detalhar algum episódio que aconteceu, né, ontem eu fui na feira, né, passei por rua tal, descrever também, né, como que foi esse acontecimento. Lembranças agradáveis, então lembrar de situações que você viveu um grande prazer, né, desde ir tomar um sorvete com uma pessoa que você gosta muito, ter assistido um filme no cinema que, nossa, foi muito legal, um campeonato que você ganhou, uma partida que foi importante, um elo que você subiu, sabe? Relembre situações em que você estava feliz, que você sentiu um grande prazer. E, por último, dessa técnica, as atividades de atenção, né? Sudoku, palavras cruzadas, quebra-cabeça, ou ações, né, tarefas que exijam menos ali naquele momento de ter um raciocínio, porque, como eu disse, né, às vezes a mente fica muito conturbada ali, muito acelerada e não consegue parar para raciocinar. Então, vou lavar uma louça ouvindo uma música ali. Coisas cotidianas mesmo ali, não precisa ser nada demais, mas que funcionam, tá? Essa técnica, a última, mentira, não é a última, é a penúltima, desculpa. Ela é uma técnica que ela ajuda a desprogramar padrões de sensações, pensamentos automáticos, emoções e comportamentos, tá? É a descrição dessa sigla, tá? SPAEC. Sensações, pensamentos automáticos, emoções e comportamentos de uma determinada situação. O que normalmente acontece, né? A gente tem um momento ansioso ou tem um ataque de ansiedade. Quando começa a sentir aqueles sintomas, já automaticamente, o primeiro pensamento automático é quando a gente começa a sentir alguma coisa no corpo, ou mentalmente mesmo, já lá vem. E aí isso já dispara, assim, instantaneamente para o seu cérebro como é então que você vai reagir. Você vai reagir exatamente como você reagiu na sua primeira crise, ou como normalmente você reage quando você está tendo uma crise, que é o quê? Entrar em desespero, né? Então, como que a gente faz? A gente usa essa técnica, e eu vou mostrar no slide seguinte, um exemplo, né, de como reverter esse comportamento automático. E aí, aqui, de novo, vocês vão entender o porquê. Quando eu falei da questão de olhar para essas técnicas como uma forma de reensinar o cérebro, é o mais importante do que diminuir a importância, né, a significância daquela crise, tá? Então, aqui, né, primeira sensação de falta de ar, pensamento. Lá vem de novo. Qual é o comportamento? Você fica atento, sua respiração começa a ficar mais, né, profunda, começa aquela hiperventilação, o ritmo cardíaco aumenta. Qual que é o movimento dessa técnica? Isso é só ansiedade, vai passar. Né? Tenta retomar ali o controle, né, a emoção vai ser de uma serenidade, comportamento vai ser continuar a respirar dessa forma mais profunda, aceitando as sensações de ansiedade, por mais ruim que ela seja, vai começar a diminuir o ritmo cardíaco, você gera o pensamento, já sei que não vou perder o controle, em seguida, uma emoção, né, sensação de tranquilidade, continua a fazer o que você estava fazendo, depois vai ver essa sensação de relaxamento, a respiração mais profunda, né? Aquela respiração mais calma.
eu posso ficar calmo, paz, sorrir, né? A sensação de alívio. De novo, é simples? Não é simples, né? A gente costuma se desesperar, costuma afobar, né? Fica com a respiração acelerada, o batimento no talo, às vezes começa a tremer, né? Começa a se entregar para o desespero, né? E é muito comum a gente ficar tão nervoso que a gente acha que aquilo não vai passar nunca. Mas como todas as crises que vocês já passaram, ela passa, né? Ninguém ficou eternamente dentro de uma crise. Ela pode durar mais tempo, como ela pode durar menos tempo, mas ela passa, sempre. Então, é relembrar, né, retomar esse controle para que a gente não se deixe se entregar para as sensações da ansiedade. Né? Ao contrário, a gente tem que aceitar que ela está ali e que ela vai passar. Se a gente tenta lutar contra, é pior, né? A gente cria uma resistência, às vezes a gente fica brigando ali com o cérebro, tipo, não, para, não quero, ai meu Deus, isso de novo, não acredito, achei que já tinha passado isso, meu Deus, de novo. É pior, né? Às vezes a gente tá tendo uma crise de ansiedade, vai dar uma volta, acha que acabou, né? Assim, aí, sei lá, tô aqui sentada, vou dar uma volta pela casa, volto, acho que acalmou. Daqui a pouco ela volta numa intensidade maior ainda. Por quê? Quando eu levantei, não foi com o intuito de simplesmente, vou dar uma volta para ver se passa, né? Tentar distrair a cabeça, que a gente fala, né? A gente não deixou a ansiedade vir e acontecer, né? A gente tem que aceitar mesmo que ela vai vir. E aí, quando eu sento aqui achando que passou, ela vai voltar numa força, numa intensidade muito maior, né? E aí é pior, né? Então, é um exercício mesmo mental da gente, né, estar preparado para aquela situação que vai vir, porque a ansiedade, ela, sei lá, você pode ter hoje e nunca mais na vida, como ela pode se repetir ao longo da sua vida em diversos momentos diferentes aí, né? Então, a gente ter essa inteligência emocional, né? De saber lidar ali na hora. E a última, essa é uma técnica que eu vou até falar para vocês, se vocês quiserem pesquisar, pode digitar técnica ou estratégia, acalme-se, porque para quem tem crises, né, ou sofre muito de ansiedade de uma forma recorrente, imprima e deixe num lugar de fácil acesso para você, para qualquer outra pessoa. Porque é uma estratégia que os primeiros 4 passos, eles são, quase que um guia mesmo para você ler ali na hora. É que se você imprime, né, e você lê e memoriza, aí você não precisa olhar mais para aquele papel, porque você já sabe o que fazer. Mas é quase que um passo a passo de como você vai lidar naquele momento com a ansiedade, tá? E aí eu vou ler para vocês, porque seria inviável de eu colocar ele aqui nos slides. E aí, se vocês, já que vocês estão falando que minha voz é muito gostosa, se vocês quiserem fechar os olhos e escutar o que eu vou falar, depois vocês podem pesquisar a imagem que tem a descrição completa disso tudo que eu vou ler. Aí vocês podem ler com calma e exercitar mesmo para no momento que vocês precisarem, vocês poderem usar a técnica, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês. A chave para lidar com o estado de ansiedade é aceitá-lo totalmente. Permanecer no presente e aceitar sua ansiedade fazem com que ela desapareça. Esta estratégia tem 8 passos, cada um deles representado por uma das letras que compõe a palavra acalme-se. Então, primeiro, aceite a sua ansiedade. Um dicionário define aceitar como o consentimento em receber.
Concorde em receber, em acatar suas sensações de ansiedade, mesmo que isso lhe pareça absurdo no momento. Receba-as em seu corpo, da mesma maneira que aceitaria em sua casa um visitante, inesperado ou desconhecido, ou até mesmo uma dor incômoda. Substitua o medo, a raiva e a rejeição por aceitação. Não lute contra as sensações. Resistindo, você estará prolongando e intensificando o seu desconforto. Ao invés disso, flua com elas. Segundo ponto. Contemple as coisas à sua volta. Não fique olhando para dentro de si próprio, observando tudo e cada coisa que sente ou julga sentir. Deixe acontecer com seu corpo o que ele quiser que aconteça, sem julgamento, nem positivo nem negativo. Olhe em volta, observe cada detalhe da situação em que você está. Descreva-os minuciosamente para você mesmo, com um meio de afastar-se de sua observação interna. Lembre-se, você não é a sua ansiedade. Quanto mais puder separar-se da experiência interna e ligar-se aos acontecimentos externos, melhor se sentirá. Esteja com ansiedade, mas não seja ela. Seja apenas um observador. Terceiro ponto. Haja com sua ansiedade. Haja como se não estivesse ansioso, isto é, funcione mesmo com as suas sensações de ansiedade. Diminua o ritmo, a velocidade com que costuma fazer as coisas, mas mantenha-se ativo. Não se desespere, interrompendo tudo para fugir, pois se fugir, a ansiedade poderá diminuir momentaneamente, mas o medo irá aumentar. Dessa forma, na próxima vez, a ansiedade se manifestará de modo ainda mais intenso. Ficando onde está, resistindo ao impulso de sair correndo e dando continuidade às coisas que está fazendo mais devagar, tanto a ansiedade quanto o medo vão diminuir. Portanto, concentre-se no momento presente e continue agindo com calma. Quarto passo. Libere o ar de seus pulmões. Respire tranquilamente, inspirando o ar pelo nariz e expirando longa e suavemente pela boca. Procure contar até 3 devagarzinho na inspiração. Outra vez até 3, prendendo um pouco essa respiração. E finalmente, conta até 6 quando estiver expirando. Faça o ar chegar até o seu abdômen, estufando ele ao inspirar e encolhendo o abdômen quando expirar. Não encha demasiadamente os seus pulmões. Ao exalar, não sopre. Apenas deixe o ar sair lentamente pela boca. Busque descobrir o ritmo ideal de sua respiração. Neste estilo e neste ritmo, você perceberá como isso é agradável. Quinto, mantenha os passos anteriores. Então, repita cada um dos 4 passos que já deu até agora, sequencialmente. Não desista, parando tudo e se desesperando. Persista, continue. 1. A aceitar sua ansiedade. 2. A contemplar as coisas à sua volta. 3. A agir mais calmamente. E 4. A respirar profunda e suavemente até que sua ansiedade diminua e você se sinta mais confortável. Ao manter esses 4 passos, aceitar, contemplar, agir e respirar, ela certamente diminuirá. Examine seus pensamentos. Talvez você esteja antecipando coisas catastróficas. Já passou por isso muitas vezes e sabe que concretamente nunca aconteceu nada do que você achou que fosse acontecer. Então, examine o que está dizendo para você mesmo e reflita para ver se o que você pensa é verdadeiro ou não. Existem provas de que o seu pensamento é real? Há outras maneiras de entender o que está lhe acontecendo? Lembre-se, você está apenas ansioso. Isso pode ser desagradável, mas não é perigoso. Você imagina que está em perigo, mas tem provas reais de que isso existe? Se questione. A última é: sorria, você conseguiu. Né? Você passou por todos os passos, passou por todas as etapas, você conseguiu se acalmar, se tranquilizar, conseguiu retomar ali o controle da situação que estava muito emergente ali na hora. E pode parecer uma coisa a não
se comemorar. Mas é uma pequena vitória você conseguir retomar o controle de uma situação que te deixou à mercê dela. Então, sim, se parabenize, porque é uma conquista, né? E espere o futuro com aceitação, né? Saiba que a ansiedade ela pode surgir novamente, né? Pode ser que tenha sido só um único caso, ali uma crise pontual, pode. Significa que não vai acontecer de novo? Não, né? E aí varia de novo de caso para caso. Mas espere com essa aceitação de que ela pode surgir novamente, de que ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é uma função que serve para preservar o nosso cérebro, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, a ansiedade, né? Ela pode, em casos de perigo, ser um mecanismo de defesa, né? Para que o seu corpo ali reaja na hora. Então, a sensação, ela não é agradável, né? Não é a melhor coisa de se sentir no mundo. Muitas vezes ela pode ser horrível. Mas ela tem um funcionamento importante. A ansiedade sempre tem um porquê. E parece meio tosco falar, né? De abrace a ansiedade quando ela vir, né? Mas é exatamente isso, né? A gente tem que aceitar que ela está ali por algum motivo, olhar para ela e lidar com ela, né? Resistir a ela não é o caminho mais saudável. E eu acho que é isso. Agora tem espaço para perguntas, caso eu vi que tinha algumas pessoas querendo fazer perguntas, não sei se as meninas que estavam no chat estavam reunindo as perguntas. A Caroline comentou aqui que um dos grandes obstáculos quando ela tem uma crise é quando ficam pressionando ela a dizer o que ela tem, e que isso piora muito a crise, né? As pessoas elas tendem a ter uma dificuldade, né, de entender esses momentos de fragilidade, né, emocional, né, ali algum desequilíbrio que a gente está tendo na hora, e acham, às vezes acham que é frescura, ou às vezes não conseguem entender o que está acontecendo. E aí, claro, né, tem um lado nosso também que a gente tem que ter uma certa, uma certa paciência também de explicar para essas pessoas. Se isso já fez e a pessoa não conseguiu entender, aí não tem muito o que a gente fazer, né? Mas de deixar explícito para as pessoas que no momento que você estiver assim, se você não precisa daquela pessoa ali, da ajuda daquela pessoa, para que ela não te pressione, não te atrapalhe, porque você já está no momento de autopressão, né? Já é um momento que você mesmo está tentando ali dar conta daquilo que está acontecendo, né? E não precisa de mais pressão, né? Do que já está sendo difícil a gente lidar com aquilo. Alguém te pressionando não contribui em nada, né? Então, se isolar, né? Achar um cantinho silencioso para você, pedir para as pessoas não te interromperem, né? Ligar para alguém que te ajude realmente, de fato, recorrer a essas técnicas, né? Tentar lidar você mesmo ali na hora é um caminho. Milena, não conheço. Ah, não, mentira. Já escutei sim falar dele. Já escutei. Sim, esse é uma técnica boa também. Sobre fazer as pessoas entenderem a ansiedade, né? Cara, eu eu acho, assim, para mim, pelo menos, funciona muito trazer conhecimento para as pessoas, né? Então, as pessoas elas costumam aderir melhor alguma coisa, entender melhor alguma coisa quando você mostra
um conteúdo que explique aquilo para ela. Então, às vezes, sei lá, mandar para essa pessoa um vídeo, assistir com essa pessoa um documentário, né, alguma coisa que esteja falando sobre, para que ela consiga minimamente entender o que é aquilo. Às vezes, essa pessoa, inclusive, já até teve um momento de uma crise, né, de uma ansiedade muito grande e nem sabia o que era. Tem muita gente, por exemplo, que vai para o hospital achando que está tendo um infarto, né, e que às vezes é uma ansiedade. Né? Então é muito comum as pessoas não terem conhecimento do que é, né, de como é, como ela se manifesta, como lidar. Então, além, é claro que a gente tem dois lugares aí, né? Pessoas que não têm o menor interesse em aprender o que é, e pessoas que realmente são ignorantes quanto ao assunto, realmente não sabem. Então, acho que apresentar esse conteúdo para as pessoas costuma ajudar bastante. Jamile, sobre iniciar qualquer técnica, eu acho que isso, essa dificuldade ali no momento, né, é comum para quando são, né, ainda mais crises recorrentes ou intensas. Por isso que é bom ensinar outras pessoas a fazer com você, né? Porque alguém de fora te guiando, né? Falando ali com você com calma, com um tom tranquilo, né? Uma voz baixa, que consiga intervir naquela situação, pode te ajudar bastante, tá? Então eu não sei se você consegue passar isso para alguém, às vezes até alguém distante, sabe? Passar essas técnicas para alguém que você ligue, deixe o celular na cama, no alto-falante, e a pessoa vai conversando com você ali na hora, sabe? É uma coisa que eu já fiz, inclusive. Então, Laura, é muito comum acharem que é infarto. Muito comum. Ellen, tem. Tava lendo aqui, desculpa, tava lendo o que você falou. É muito importante que, se você não foi, você ir a um médico ou um psicólogo comportamental. Eu prefiro mais o psicólogo comportamental do que o médico. Se o médico for necessário, o psicólogo vai te indicar. Porque esse é um comportamento compulsivo que tem como reverter. Isso que você falou de apertar, né, o ursinho para impedir é uma técnica. Inclusive, essa técnica aqui, ó, do SPAEC, né, que vem a sensação, né, vem aquela vontade de cutucar. E aí seu pensamento vai, né, meu Deus, lá vem essa força gigantesca de querer cutucar, e o seu comportamento automático, que vai ser a reação de cutucar, né? Isso você está intervindo nesse pensamento automático usando o ursinho, né? Impedindo com que aconteça. Essa é uma das técnicas usadas, inclusive, para reverter esse tipo de quadro, tá? E tem tratamento, tem cuidado, né? A gente não consigo, né, dar esse direcionamento, até porque eu não sou psicóloga, nem consigo te diagnosticar nem nada do gênero, mas para medir qual é a intensidade, da onde vem esse gatilho, né? O que é essa ansiedade que faz você cutucar as feridas, né? É bom você investigar, porque tem tratamento, tem solução, e para você ter né, isso um pouco mais controlado, né? Aprender a controlar isso melhor. Pergunta levemente engraçada. Sempre que necessito fazer uma decisão, eu tenho dor de barriga. Tem alguma forma de parar isso? Decisões, num geral, principalmente quando são coisas importantes, né, pra gente, tendem a sempre gerar ali alguns sintomas ansiosos, né? E eu gosto sempre de usar a reflexão do por que uma decisão é tão difícil de ser tomada. Para você tomar uma decisão, isso automaticamente significa que você está tendo que abrir mão, pelo menos naquele momento, de alguma outra coisa. Isso por si só já deixa a gente confuso, difícil de tomar uma decisão, mas o que a gente pode pensar, né? Ok, nesse momento eu estou deixando de escolher algo
em troca de outra coisa? Sim. Significa que nunca mais eu vou poder ter essa outra coisa? Não. Vai ter um momento que eu posso proporcionar que eu tenha essa outra coisa? Se eu me movimentar para que isso aconteça, sim. Né? Então, eu acho que essa coisa sintomática, né, psicossomática do nervosismo ali, de dar dor de barriga, né, é muito comum, né, em momentos ansiosos, e que é, tem como reverter, sim, com técnicas, né, mas é um funcionamento que está atrelado a essa ansiedade. Então, o primeiro passo, na verdade, é entender o que está de fato te deixando ansiosa, né, a ponto de você disso te afetar fisiologicamente, né? E aí sim fazer um trabalho em cima desse gatilho. Então, Carolina, sobre qual especialista, né, é melhor para ansiedade? Eu vou te falar que isso é muito. Eu costumo dizer assim que a abordagem de cada psicólogo é claro que é relevante, né? Tem gente que gosta mais de um tipo de abordagem, gosta mais de outro. Mas o que vai mais impactar no seu tratamento é a sua relação com aquela outra pessoa que está ali na sua frente, né? No caso, o psicólogo. Se a sua relação for boa, se você bater, né, der aquele match com o profissional, e conseguir se abrir, conseguir, né, trazer as suas demandas, a abordagem vai ser só algo que vai dar uma carinha a mais ali para aquilo, né? Mas claro, existem casos como, por exemplo, né, a questão da Ellen, que trouxe essa questão da mania, né, de cutucar, um comportamental é muito mais indicado, né? Não vou dizer mais eficiente, mas é mais indicado, né? Porque é um comportamento, né? Ainda que tenha questões internas do porquê, quais são os gatilhos, é um comportamento. Então, tudo vai variar um pouco. Na questão da ansiedade, todos os psicólogos passam pela aprendizagem, né, das patologias. Então, a forma mesmo como vai lidar é que vai ter que bater ali, de acordo com o que você se sente mais confortável, da forma como o profissional aborda aquilo. Mas não tem uma indicação, não, esse daqui é melhor, né, aquele, não, esse não. Né? Acho que vai mais do que você se sentir mais confortável mesmo com a abordagem, com o método, né? E aí você pode experimentar, né? Fazer 3 sessões com cada um com uma abordagem diferente e sentir o que você acha que faz mais sentido para você. Bianca, também o que você falou, né? De se arranhar com as unhas quando tá numa crise de ansiedade. É um comportamento reativo, né? Diante daquele gatilho que você tá tendo. Você pode usar tanto as técnicas aqui, mas, gente, sempre o mais indicado é, por favor, procurem ajuda de um profissional, mesmo. Ainda que, né, a gente, nesse momento atual, a gente não esteja na melhor condição para isso, né? Ainda que tem os psicólogos online que, gente, juro, são eficientes, tá? Psicólogo online não, né, pode parecer que, porque não estou ali sentado na frente, não estou olhando, não estou perto, ele não está me vendo, não funciona, mas funciona. E também temos questões, né, por questões socioeconômicas, também temos atendimentos gratuitos ou a preço popular que pode ser utilizado, tá? E não por isso significa que vai ser um profissional de má qualidade. Muito importante ressaltar isso. Sim, Paloma, é difícil controlar porque é quase que um comportamento compulsivo, né? É, é um comportamento reativo a uma sensação muito grande que vem, né? E que às vezes é incontrolável. Se você não mexer ali, se você não cutucar, meu Deus, vai crescendo
quase um bicho dentro de você, né? Então é difícil mesmo, né? Controlar sozinho. Então, por isso que a gente sempre, né, fala, gente, vai atrás de um profissional que vai te ajudar, vai fazer um acompanhamento, que vai conseguir te ensinar outras técnicas, né? Vai conseguir te ajudar aí de outras formas, entendendo melhor qual é esse gatilho, né? Dissolvendo esse gatilho, cuidando dessas questões internas, né? Que estão aí dentro. Fazer um tratamento integrativo, né? Não simplesmente ir lá te ensinar uma técnica e pronto, tá resolvido, se vira, né? Por isso que o psicólogo fazer esse acompanhamento, fazer todo esse tratamento, investigar outras questões, né? É muito importante. Sim, Luana, costuma para machucar mesmo e é uma coisa que é bem comum para quem tem ansiedade, né? E aí tem outras coisas que acabam envolvendo, né? Tem uma patologia que chama sneak picking, que é esse ato de arrancar casquinha, machucar, mesmo machucado, continua cutucando e não importa que aquilo vire um machucado, né? É a sensação satisfatória de arrancar aquilo, mesmo que machuque, mesmo que doa, mas é um alívio, né? Proporciona um alívio. É skin picking que chama, na verdade. Acabei de lembrar. E que é completamente. Eu vejo que isso é muito comum, assim, eu conheço muitas pessoas que têm esse comportamento, alguns de uma forma que é um transtorno mesmo, alguns que são mais, né, brandos ali, mas todos têm tratamento, tá? Eu sei como é ficar sem terapia. Não estou sem agora, mas eu sei como é ficar sem, sei que dá saudade mesmo. É muito bom, né, gente? Sempre é importante ressaltar assim que a terapia ela tá aí para te dar autoconhecimento, né? Uma autogestão das suas questões, da sua vida, né? De autoconhecimento, de você se desenvolver enquanto ser humano, para suas questões mesmo, sabe? De aprender a lidar com o mundo externo e interno. Então, é muito importante fazer esse tipo de acompanhamento, independente de você achar que tem alguma coisa ou não, né? Você não precisa ter ansiedade para fazer terapia, você não precisa ter transtorno nenhum para fazer terapia. Terapia não é sobre isso. E então, Jamile, foi o que eu falei, né? No fim das contas, não importa a abordagem, importa se você vai se dar bem com aquele profissional ou não, né? Se bate com você ou não. Só que aí tem um outro lado, né? Como eu vou fazer um pouco advogada do diabo aqui, que muitas vezes a gente acaba não achando um terapeuta bom porque a gente sempre coloca um empecilho naquela pessoa. Por mais que conscientemente a gente tem o pensamento de não, eu vou atrás de uma ajuda psicológica, quero cuidar de mim, inconscientemente, né? Às vezes tem algumas resistências, né? Que a gente vai achar algum motivo para não gostar daquela pessoa, para não bater. Então, às vezes também não necessariamente pode ser que você não tenha achado nenhum terapeuta bom, mas às vezes pode ser as próprias resistências internas, né? Porque é isso, a gente vai mexer em coisas desagradáveis, vai mexer em coisas que não quer ver muitas vezes, vai descobrir coisas que a gente nem sabia que estava lá, e que aí a gente já, né, cria aí um, um, um certo, uma certa resistência inconsciente. Mas é claro, gente, profissional ruim tem em todas as profissões, então assim, é, infelizmente, quando você vai lidar com um profissional que vai saber das suas fragilidades, das suas questões vulneráveis, né, das suas questões mais íntimas, coisas que doem, machuca, precisa ser alguém, né, que bata ali, né, que o santo bata, que vocês realmente tenham uma boa conexão ali,
Que às vezes isso não vai ser no primeiro, no segundo, terceiro encontro, mas, né, ideal é que, né, disso para frente isso se torne algo cada vez mais construído, esse elo, né, entre profissional e paciente ou cliente, como algumas pessoas gostam de falar, mas que tem que bater, né? Senão realmente não vai para frente. Você não consegue nem se abrir para a pessoa. E assim, não desista de coração, assim. Uma hora a gente encontra um profissional que receba a gente de uma forma que a gente fala, não, é aqui e, nossa, achei, finalmente, sabe? Vale a pena a insistência. Eu não atendo para o público, ainda não sou formada, mas a ideia, o intuito é esse, né? Futuramente aí eu atender. Quero muito fazer clínica. E trabalhar também com esportes. Sim, Paloma, é bom. É bom. Eu acho que esse receio de começar de novo com alguém diferente é padrão. Não acho que é uma coisa crica sua, assim, sabe? De tipo, ai meu Deus, nossa. É realmente. Porque você vai ter que voltar, né, em pontos que você já se abriu com um, e, né, dizer toda a sua história para uma pessoa nova e que vai mexer de novo, né, em alguns pontos. É um processo chato, né? Não vou ser hipócrita aqui de falar que é tipo, ai, não, pelo amor de Deus, né? Claro, é um processo chato, mas que era o que eu estava falando, vale a pena, né? Se for para finalmente você achar alguém que case, né, ali, que haja esse, entre aspas, casamento, né, entre o profissional e o paciente. Tem mais alguma pergunta que eu talvez possa ter deixado passar batido, que eu não respondi? Eu vi aqui uns comentários de algumas pessoas falando que estava amando, que ficou emocionada. Fico muito feliz, gente. De verdade, eu gosto muito de falar sobre isso. A Fernanda tinha perguntado sobre ingestão sobre a questão de ingestão de energético e cafeína, se referente ao refrigerante, isso é o mesmo caso. Sim e não, porque o refrigerante, ele é uma dose quase que basicamente injetável de açúcar no sangue, né? Mas sim, o açúcar ele costuma, né, desregular funções como um todo por conta do açúcar, principalmente ser consumido em altas doses, mas ele não vai interferir tanto nessa questão do ciclo circadiano, né, no relógio biológico. É claro que se você tomar uma lata de refrigerante antes de dormir, sim, né, porque o açúcar vai estar ali na hora, né? Ele vai estar ali agindo naquele momento em que o seu cérebro era para estar desligando e você está injetando energia. Então, sim, vai impactar. Agora, se você toma um refrigerante às 5 da tarde, né? Não vai impactar dessa forma. Ele vira um açúcar consumido muito facilmente, né? Aí tem aquele pico de insulina, e o pico de insulina está automaticamente ligado com o cortisol, então já atrapalha tudo. Assim, no geral, o refrigerante é algo que a gente tem que tomar com cautela, né? Não é deixar de consumir, mas, né, saber fazer escolhas conscientes e boas para o nosso corpo. De uma forma geral, a própria composição do refrigerante ela é destrutiva para o nosso corpo, muito destrutiva. Teve alguém que falou de chás, acho que na hora que eu estava falando de alimentos. Chá preto, chá verde, que são estimulantes, também tomei muito cuidado ao tomar antes de dormir, perto do horário de dormir.
como não é um estimulante muito forte, não tem problema se tomar ali no período da tarde, mas quando estiver próximo já do horário de dormir, não é uma boa pedida, não. Mas chás são antioxidantes, é bom tomar quando acorda, é bom tomar 1 hora depois que almoça. Não é bom tomar logo depois que você. Nem café, nem chá, logo depois que almoça. É bom esperar 1 horinha ali, mais ou menos, para que. Porque elas são substâncias que roubam os nutrientes do que você consumiu ali na hora. Então, se possível, esperar aí 1 horinha. Se quiser tomar aquele café depois do almoço, é o ideal. Então, Beatriz, eu uso. Quando isso acontece, eu uso uma técnica que ela é bem idiota. Ela é bem boba, mas ela é super funcional. Eu deito, fecho os olhos e eu imagino como o caminho, um caminho que eu faça normalmente para ir para um lugar. Meu caminho de casa até a faculdade. Então eu deito, fecho os olhos e penso. Tudo que eu faço. Vou até a porta, giro a maçaneta, fecho a porta, aperto o botão do elevador, espero o elevador chegar, abro a porta, fecho a porta, entro dentro do elevador. Eu faço tudo isso até as ruas, né? A sair do portão do prédio, me dirijo andando até o ponto de ônibus, pego o ônibus, imagino todo o caminho do ônibus, cada rua que ele vira, até chegar no lugar. Nunca, nunca eu cheguei até o lugar, porque eu sempre durmo antes. Eu nunca cheguei até nenhum lugar que eu imaginasse quando estou fazendo esse processo para dormir. Porque o seu cérebro, ele só desliga. Essa é uma técnica. Será que eu devia fazer também uma técnica para indução? Indução não, indução de sono. Talvez fique aí, Sakuras, para um próximo workshop. Mas tem algumas técnicas que você pode usar para dormir. Meditação, Ana, também pega muito isso daí. Tem uma meditação que é literalmente você pode até fazer assim com uma musiquinha bem calminha assim de fundo, mas de fechar os olhos na cama, isso serve também para controlar um pouco da ansiedade. Meditação no geral, né, ajuda muito nisso. Fechar os olhos, deitar na cama, esticar todo o corpo. E aí vai sentindo relaxar desde o seu couro cabeludo até relaxar o músculo aqui da região da testa, relaxa o olho, né, que às vezes fica pesado ou tá espremendo o olho, deixa o olho, sei lá, encostar lá no fundo da sua cabeça, né, vai relaxando parte por parte, pescoço, peitos, braços, mãos, o abdômen, a região da pelve, coxas, né? Vai relaxando tudo, até a unha do dedão. Depois que você fez isso, você contrai tudo, contrai muito forte, tudo, se espreme o seu corpo por uns 10 segundos e solta, mas assim, solta tudo. Isso traz um relaxamento para o corpo que não está escrito. Que depois, se você quiser continuar a musiquinha ali, se imaginar num campo verde, numa cachoeira, num lugar gostoso que você goste, relaxado ali, tranquilo, escutando os sons dos pássaros. Assim, é uma técnica também que você pode usar para trazer esse sono, né, esse relaxamento para o corpo, que ele vai começar a se desligar. Mas todo o resto que eu passei aqui, inclusive, né, eu vou deixar aqui meu e-mail, se alguém quiser me mandar mensagem, tem meu LinkedIn, tem meu Twitter, se quiser me chamar por lá, fiquem à vontade. Se quiser conversar sobre, por favor, não hesitem em me chamar. A gente também tem o departamento Astra, né, que tem um apoio psicológico, as meninas que em casos, né, ali vão trazer esse acolhimento, tá? Não é terapia, mas é um acolhimento ali pontual, então quem precisar de alguma coisa, por favor, procurem a gente.
Se alguém quiser ver aqui, né, tudo o que eu trouxe, se vocês quiserem acessar o conhecimento de tudo que eu falei aqui, as referências, vai estar disponível, tá? Então tem aqui, ó, 3 páginas, quatro páginas de referências para vocês lerem, artigos e tal. Fiquem à vontade, vai ficar disponível para vocês, né? Tem alguns que estão em inglês, mas, né, dá para quem não consegue ler inglês, dá para dar uma traduzida ali no Google. Referências vão estar aí disponíveis para vocês quando elas disponibilizarem o PowerPoint para vocês, tá bom? Sim. Não esqueçam de pesquisar, então, a estratégia Calme-se no Google mesmo, vai na parte de imagens, lá vocês vão achar descritinho o texto, imprimam, deixam com vocês, leiam para quando vocês precisarem usar, pode ler quando vocês estiverem, né, na crise, né, utilizar ali as técnicas. Se precisarem de algo, né, por favor, estamos aqui sempre para apoiar a comunidade. Usem as técnicas antes de campeonato, né? Se precisar fazer exercícios respiratórios, algumas técnicas para lidar ali com o time antes das partidas, né? Não hesitem em usar as técnicas, passem o conhecimento adiante, né? Se de repente alguém aqui está em time e tem um manager, tem um coach, tem alguém que acompanha vocês ali, que seria bom ter esse conhecimento também, passem para eles, né, ou para elas, essas pessoas que estão responsáveis por vocês também, né, e nesse cuidado. E cuidem-se, principalmente da alimentação de vocês durante sempre, se possível, mas claro que, né, é muito importante eu falar que a exceção não atrapalha a constância, não atrapalha a disciplina, mas tentem o máximo possível se alimentar de bons alimentos, né, desembalar menos alimentos ultraprocessados, mais alimentos naturais, para que vocês consigam aí alimentar o corpinho de vocês de uma forma saudável, para refletir isso na saúde mental de vocês. Então, tentem sempre em períodos de grande estresse, que vocês já sabem que vai ter grande estresse por conta de campeonato, prova, enfim, não importa o que seja, se alimentem bem, sem abrir mão, lógico, daquilo que vocês gostam de comer, né? Mas vamos fazer escolhas conscientes e bem pensadas para nossa saúde a longo prazo, tá? Que bom que vocês gostaram. A prática realmente sempre é mais complicado, né? O conhecimento é fácil de ter, aplicar nem sempre é tão simples, mas, né, é prática. Né? O próprio nome já diz, é colocar em prática, é não desistir, é continuar tentando e, e né, uma hora isso vai vir de uma forma bem natural, então não desistam. Eu que agradeço a todas vocês, todas, todes, todos. Muito obrigada pela presença e acho que é isso.